Ele, um ricaço tido como snob. Ela, uma garota alegre, que gosta de dançar e faz parte de uma família cujas maneiras não eram as mais refinadas. Orgulho e Preconceito foi lançado mundialmente em 2005 e é uma das tantas adaptações dos livros de Jane Austen. Apesar de não ser considerada pelos críticos como a melhor adaptação de uma obra da autora, é sem dúvidas até o presente momento a mais lembrada e elogiada do século XXI. O figurino mistura elementos da moda do século XVIII com elementos do início do século XIX. Qual foi o grau de acuracidade histórica no figurino de Orgulho e Preconceito? E como esse figurino ajudou ou não a contar a história? Aqui é Gabriela e você está no canal História da Moda. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o figurino de 2005, Orgulho e Preconceito, que indiscutivelmente é a adaptação mais famosa de um livro da Jane Austen. Você goste ou não goste? Eu já começo dizendo que eu não sou uma leitora da Jane Austen. Vira e mexe as pessoas me perguntam no Instagram o que eu acho dessas adaptações, mas eu nunca consegui ler nenhum livro da Jane Austen por completo. Eu não me identifico com os temas que ela escreve. Eu não sou daquele tipo de pessoa que quando não gosta de um autor, de um cantor, de um diretor, diz que dessa água nunca beberei. Tanto que eu não gostava da Agatha Christie. Meu namorado me deu esse livro de presente, É Morte no Nilo, e eu fiquei apaixonada pela Agatha Christie. Eu tinha lido a Agatha Christie quando criança, e eu não tinha gostado. Peguei um certo trauma dela. Quando as pessoas me recomendavam, não sei se eu vou ler. Dei mais uma oportunidade, apaixonada. Inclusive, tem um filme dos anos 70, um figurino muito bonito, que se eu não me engano ganhou Oscar esse figurino, e foi assinado pelo Anthony Powell, um dos figurinistas mais incríveis que a academia já teve. Talvez o meu momento Jane Austen não tenha chegado. E há 2 anos, 3 anos, quem sabe eu não sinta vontade de ler e não leia e fique apaixonada por ela. Essa análise que eu vou fazer de Orgulho e Preconceito é uma análise de uma pessoa que não leu Orgulho e Preconceito. As impressões que eu tive certamente serão diferentes de uma pessoa que leu o livro, porque o livro expande mais as personalidades das personagens. Eu tenho certeza que a Jane Austen deve ter feito descrições de trajes, mas eu com certeza tenho informações extras, coisinhas que eu não vou conseguir captar. Mas ao mesmo tempo isso é interessante, porque é a pessoa que não leu o livro, que só teve o filme ali e algumas informações, porque eu acho que o filme deixa algumas coisas vagas, então eu fui atrás pra saber. A análise vai ser assim, não vou conseguir fazer essas comparações. Ela fez descrição de algum traje, se ela descreveu as cores que as personagens usavam, eu não vou saber falar. Toda a minha análise vai ser pautada naquilo que eu vi no filme e se aquelas roupas contaram bem a história de uma forma geral e a história de quem tá usando o traje. E no final eu vou chegar aqui na conclusão e dizer se eu achei que é um figurino bom ou não. E claro que no final vai ter uma nota. Então se você gosta de figurino, fique por aqui. Clica no botãozinho de se inscrever. Eu sei que vocês amam análise de figurino, amam me ver falando mal das coisas. Será que eu vou falar muito mal desse figurino? Vamos ver. A sinopse de Orgulho e Preconceito é a seguinte. A família Bennet vive no campo e é composta pelo senhor e a senhora Bennet e mais 5 filhas. Jane, Elizabeth, Mary, Catherine e Lydia. A fazenda onde a família vive será herdada pelo primo do senhor Bennet, o senhor Collins. E a senhora Bennet, muito interessada em que suas filhas não fiquem desamparadas, é a típica casamenteira, que faz questão de levar suas meninas em todos os bailes e eventos possíveis. Assim, elas teriam mais chances em arrumar pretendentes. O senhor Billing, um jovem rico e recém-chegado nas redondezas, decide dar um baile e os Bennet são convidados. Ao longo do baile, Billing fica encantado por Jane. Mas o que interessa aqui para nós não é o romance dos dois, mas sim as interações de Elizabeth com o Sr. Darcy. Darcy é extremamente rico, bota rico nisso, e amigo do Sr. Bingley e de sua irmã, Caroline.
Ele é bem introspectivo e evita conversar com as pessoas. Elizabeth o convida para dançar, e eles têm o seguinte diálogo: "O senhor dança, senhor Darcy?" "Não, se eu puder evitar." Bingley comenta com Darcy que as jovens do baile eram muito bonitas, ao que Darcy retruca dizendo que Bingley dançou com a única bela dali. E ao falar de Elizabeth, diz que ela era apenas tolerável, mas não o suficientemente bonita para ele. Essa cena é maravilhosa. Elizabeth, ela escuta Darcy falando dela. E o Darcy vai falar que ela só tinha uma beleza tolerável. Quem vai gostar de ouvir isso? Ele desfez ela completamente, como se ela não fosse nada. E aí, em outra cena, ela vai ver ele. E ela vai ser bem ácida. E ela vai tacar também uma beleza tolerável pra ele. Então ele vai perceber que ela escutou a conversa. Ele vai ficar constrangido, óbvio. Porque apesar daquela pose do Sr. Darcy, ele era um homem extremamente polido. Depois disso, a Elizabeth sai plena. Ela não fica babando o ovo dele. Eu não sei como era no livro, mas pelo filme, a impressão que dá é que as pessoas paparicavam ele demais. O fato da posição, que ele tinha dinheiro e tal. E a partir desse momento, meus queridos, eu não tô nem aí pro romance da irmã da Elizabeth e do Sr. Bingley. Eu quero saber como o Sr. Darcy vai ficar com a Elizabeth. O livro Orgulho e Preconceito foi publicado em 1813, mas Jane Austen já o tinha finalizado no ano de 1797. Essa data é muito importante porque o diretor do filme, Joe Wright, não é muito fã da moda da regência. Ele pediu para que a estilista, Jacqueline Durham, recuasse a estética do figurino para os fins do século XVIII. Em uma das entrevistas, Jacqueline disse, abre aspas, "Joy sentiu que a cintura alta era realmente desagradável. No século XVIII, você tinha uma cintura com espartilho que era mais ou menos a cintura natural e após a década de 1790 começou a subir em direção à linha do Império. Joy descobriu que o livro, que foi publicado em 1813, foi na verdade escrito em 1796 e pensou, qualquer coisa para nos trazer de volta para o passado." Fecha aspas. O ator do filme, ele não gostava da moda da regência, então ele pediu pra figurinista deslocar tudo pra 1790, o que pra mim não fez sentido nenhum. Orgulho e Preconceito mistura várias silhuetas diferentes. Cadê os penteados de 1790? Cadê os acessórios? Não teve isso. O figurino de Orgulho e Preconceito apresenta silhuetas bem confusas. As personagens jovens usam um estilo mais próximo da regência, sendo que nas irmãs Bennet o busto é chapado, não tem qualquer marcação. Já em Caroline, apresenta contornos. A senhora Bennet e outras personagens mais velhas, por sua vez, usam trajes semelhantes aos da década de 1780. Tentou fugir daquela regência que a gente tem no nosso imaginário, que é uma estética ali mais pra Bridgerton. Na verdade, ele fez foi uma grande mistura que a figurinista fez. Tem outra coisa aqui nesse filme que eu não gosto muito, que é a questão da silhueta da mãe da Elizabeth. Filmes e séries históricos, eles costumam colocar as personagens mais velhas com silhuetas do passado. E aí dá a impressão que essas pessoas não seguiam a moda de sua época, que elas estavam presas no tempo. A silhueta da mãe da Elizabeth é uma silhueta mais próxima à década de 1780. E se vocês repararem nas roupas da tia do Darcy também, ela também tem uma estética mais pro passado. E isso é bem frequente até nesses filmes de época. Pensa na sua avó, independentemente se ela tá viva ou não. A minha avó, por parte materna, porque eu não conhecia a minha avó por parte paterna, nos últimos dias dela, ela não usava as roupas que ela usava quando ela tinha 20 anos de idade. Também não se vestia como uma senhora, vestia algumas décadas atrás. Ela não era e-girl, mas ela usava roupas dessa época adequadas para a faixa etária dela. A avó aí tem uma personalidade diferente, mas é muito difícil. Até hoje eu não conheci nenhuma pessoa de idade que se vestisse como se estivesse na juventude. Deve ter por aí, mas eu particularmente até hoje não conheci. Então o tipo de etarismo faz com que a gente olhe para essas personagens e pense, nossa, ela estava presa no passado. Ela não
não se vestia, não fazia parte do consumo de moda. E isso é um erro. Principalmente mulheres que tinham uma posição social, quando elas eram senhoras, elas tendiam a adotar a moda do momento, justamente para fazer parte daquilo. É certo que pessoas mais de idade, e isso tem estudos, elas tendem a demorar um pouco mais para abraçar o novo, elas olham com um pouco mais de receio, até porque elas já têm um estilo, para mudar abruptamente leva um pouco mais de tempo, mas isso não significa que elas estão presas no passado. Como eu não li o livro, eu não sei qual foi a descrição que a Alstom fez, talvez faça sentido para quem leu o livro. A cartela de cores em Orgulho e Preconceito também ajuda a diferenciar status social. A família Bennet usa predominantemente tons terrosos, com presença de muito marrom, palha, verde, creme, branco, azul. É como se as cores da família fossem uma extensão da casa e dos arredores da casa. Mas, obviamente, cada membro tem suas cores de representação. O Sr. Bennet, Elizabeth e Mary ficaram com os tons terrosos. Jane usou mais o branco e detalhes em rosa e azul. Catherine e Lydia aparecem mais frequentemente com verde claro e rosa. E a Sra. Bennet é a única que usa estampas e mistura cores claras com cores vibrantes. Já Caroline, irmã do Sr. Bingley, aparece com muito branco e eventualmente usa alguma peça colorida, como verde ou vermelho. Lady Catherine, tia de Darcy, usa um traje púrpura. O principal, talvez, furo no figurino de Orgulho e Preconceito é a questão da cartela de cores. Porque quando eu assisti pela primeira vez, há uns anos atrás, eu fiquei com a impressão de que a família da Elizabeth era muito pobre. Caçar as informações e eu descobri que a Elizabeth e o Darcy, eles estavam dentro da mesma classe social. É que o Darcy, ele era muito rico porque ele tinha lá os rendimentos dele. Isso até fazia um pouco de sentido na minha cabeça, porque eles estavam frequentando os mesmos locais. Também não tinha como eles serem de classes muito diferentes, porque era um baile, pessoas pobres não eram convidadas. Eu imaginava que eles estavam ali, realmente faziam parte do mesmo universo, só que eu fiquei com a impressão de que a família da Elizabeth era muito mais pobre do que na realidade era. Impressão principalmente por causa da cartela de cores. A família da Elizabeth usa muita cor terrosa, muito marrom, muita cor palha. E essas cores, dentro de figurinos históricos, geralmente são cores que aparecem em classes mais pobres. Por causa da dificuldade de conseguir pigmentos, de conseguir tingir roupas. Essas cores me deram a impressão deles serem muito pobres, e aí eu descobri que eles não eram tão pobres assim. E depois eu percebi que a questão do Darcy não era diferença, né, dele ter mais dinheiro e ela ter menos dinheiro, era uma questão mesmo por causa da família dela. Pelo menos no filme isso fica bem claro, que é os modos da família da Elizabeth. A mãe, uma casamenteira, as irmãs umas espivitadas, eles não sabiam se comportar direito nas festas. Eu também não sei como isso foi tratado dentro do livro, porque pra mim é um pouco esquisito. Eu vi também que aparentemente o pai não deu a melhor educação que ele poderia dar para as meninas, e com certeza fez diferença. A família dela já frequentava, já faz um tempo, os círculos sociais, e mesmo assim é como se eles nunca tivessem frequentado. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Vocês que leram o livro me deixem, como é que isso é tratado dentro do livro? É uma cartela que combina com o campo, isso a gente não pode esconder. É uma cartela que combina perfeitamente com a cor da casa dela, com os arredores, com o campo, mas que dá uma sensação de que eles eram bem pobrezinhos ali, viu? Vamos falar sobre um tópico que eu gosto muito, que é a maquiagem. A maquiagem Orgulho e Preconceito é uma maquiagem bem clean. Olhando atentamente, não é uma maquiagem com um grande grau de acuracidade, a gente consegue ver ali algumas coisas modernas, mas diante dos penteados, porque eu acho os penteados muito ruins, eu acho que a maquiagem ainda dá pra salvar um pouco. Agora, os penteados não me convenceram. Os penteados em Orgulho e Preconceito apresentam um aspecto excessivamente moderno. Elizabeth usa o cabelo liso com franja desfiada, e em algumas oportunidades, em cenas descontraídas, surge de cabelo solto. Essa escolha não
remete aos penteados dos fins do século XVIII, pois eles eram longos, encaracolados e ornamentados com turbantes e penas. Os penteados da regência, por outro lado, eram coques, mas também encaracolados. A anacronia mais evidente são os cabelos de Caroline. Ela usa o cabelo semi-preso, que lembra mais os cabelos da era eduardiana. Apesar de não gostar 100% do figurino de Orgulho e Preconceito, acho que tem alguns momentos interessantes sim. Gosto muito de como a primeira e a última aparição do Sr. Darcy se conectam. Em sua primeira cena, ele está todo engomado, alinhado, com camisa fechada, lenço no pescoço. Nas últimas cenas, ele está de camisa aberta, sem lenço, mais à vontade. Isso evidencia o amor de Darcy por Elizabeth. Antes dela, ele era mas com ela, ele pode ser ele mesmo, sem precisar ser formal, sem precisar de validação através da imagem de homem de negócios. E gosto também do vestido marrom que Elizabeth usa com uma chemise branca por baixo. Mostra todo o contato dela com a natureza e é um visual bem campestre, que foi sim uma tendência da moda em 1790. Claro que a modelagem em 1790 era um pouco diferente, mas a referência esteve ali. Para resumir aqui a minha opinião, eu acho que esse é um figurino regular. Não é o figurino mais feio que eu vi na minha vida. Definitivamente não é. Essas anacronias nos penteados da irmã do Sr. Bingley, na Caroline, a questão de as irmãs não ter tido tantos enfeites assim, elas aparecem muito básicas mesmo, como se elas não tivessem realmente dinheiro. Gente, a impressão que eu fiquei é que os Bennet eram extremamente pobres de maré de si. Que poderia ter tido ali um trabalho maior, ter colocado um pouco mais de acessório nas meninas. O fato deles terem uma cartela que, por mais que cada um tenha uma cor, a gente vê que tem diferença, ainda assim é uma cartela que conversa. Isso é legal, porque dá um sentido de unidade para a família. Mas eu queria ter visto mais cores nelas. A silhueta que eu falei, que é uma silhueta extremamente perdida. Vai ter alguns penteados que remontam à regência, vai ter outros penteados meio eduardianos, que tá muito mais pra frente. Uma maquiagem moderna, aí outra pessoa que tá com uma silhueta de 1780. Ficou um figurino muito bagunçado. Só que em parte, como eu falei, o diretor tem muita culpa nisso. Ele quis deslocar, ele quis que a figurinista fosse pra 1790 e começou a fazer uma bagunça. É um figurino que também não tem grandes momentos. Não tem um traje que eu olho e falo, nossa, que esplendor de traje, meu Deus, é perfeito. Não tem grandes momentos de trajes. Mas eu não consigo citar nenhum traje nesse filme que pra mim seja emblemático, que eu olho e falo, mesmo diante dos erros, eu consigo salvar isso. Não tem. E a nota que eu dou pro figurino de Orgulho e Preconceito é uma nota 2,5 de 5. Bem ali na média. Nos comentários, as suas percepções sobre esse figurino, se você gosta ou não do filme. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, vou deixar meu perfil pessoal aí. Tem o nosso perfil oficial do canal, que é @ahistoriadamoda. Não se esqueça do like, que o like é sim muito importante para o crescimento do canal. Se puder comentar também, comente, que isso também ajuda no engajamento. E me siga lá no TikTok, porque no TikTok eu faço muito mais resenhas de figurino, de séries, de novelas, curiosidades sobre a história da moda. Nossa comunidade lá no TikTok é uma comunidade muito engajada e que faz comentários excelentes. Certeza que vocês também vão gostar de participar por lá. Um grande beijo e até a próxima semana.